Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes, seja muito bem-vinda, bem-vindo aos educados, rapazes educados, eu tenho falado assim, e já quero pedir para você se inscrever se você não está inscrito, confere aí embaixo, deixa seu like aqui pro vídeo e já vai comentando aí à medida que o vídeo for rolando. Hoje é dia de responder perguntinhas, eu estou deixando semanalmente um post na comunidade aqui, do YouTube. E aí, para vocês mandarem perguntas, tem um e-mail também, se você não quiser se expor. E tô gostando muito, gente, disso, assim. Quero tentar manter toda sexta-feira esse bate-papo respondendo perguntas, porque eu acho que tá realmente aproximando a gente, dá dando para trocar uma ideia bem legal, assim, eu tô me divertindo. Muitas perguntas e muitas respostas realmente estão me divertindo. E, ei, na boca não, 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 vem cá. Eu não sei, acho que a frase que eu mais tenho falado é na boca não. Como eu estava dizendo, gente, agora a nossa vida é assim, né? Temos um bebê, daqui a pouco teremos 2 bebês. Nossa vida aqui, nossa amizade vai ficar assim, né? Afetada dessa forma, com essa nova dinâmica para nossa amizade. Você topa? Mas, gente, quero dizer para vocês, assim, esses vídeos estão sendo muito legais. Eu também gosto muito de responder perguntas no Instagram, caixinha de perguntas, mas eu quero muito que isso seja um incentivo para você, de que você, assim como você coloca perguntas aqui abertamente para uma desconhecida, que sou eu, ou manda e-mail, ou manda numa caixinha de qualquer outra desconhecida, que você perceba que você pode e deve fazer isso com alguém que conheça você, uma irmã em Cristo, de preferência da sua igreja local, que conhece você, que acompanha você, porque aqui eu pego coisas fora do contexto, né? Fora do contexto. Eu pego trechinhos da história, eu pego o seu lado da história, a sua versão da história, né? Dependendo da pergunta. Mas alguém que te conhece, alguém que te acompanha na sua igreja local, é alguém que vai poder avaliar melhor até mesmo a sua pergunta, até mesmo a sua questão, sabe? Tipo, não, olha, não é bem assim. Não, amiga, essa sua pergunta aí, você tá esquecendo que o outro lado tem isso, isso e isso, sabe? Então, eu quero muito que seja um incentivo para você e não um lugar em que você substitua as suas amizades por... Esse Arthur tá levadinho, viu? Não quero que você substitua suas amizades reais por isso daqui. E eu espero que não seja o caso, né? Inclusive, no próximo episódio do podcast, se você está vendo esse vídeo aqui na sexta-feira, o episódio vai ser na segunda, eu vou falar sobre amizades e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí, sobre essas conversas, essas perguntas para se ter com quem você quer fortalecer, né, e aprofundar as suas amizades. Então se inscreve para você não perder, inclusive. Mas vamos lá, hoje é dia de perguntinhas, não temos muitas perguntas na caixinha, temos mais perguntas no e-mail, mas como eu falei, o e-mail... Ih, bebê, aqui ó, o e-mail eu vou juntar algumas coisas e responder caixinhas específicas do e-mail. E uma das que estão no e-mail serão respondidas nesse episódio do podcast de segunda-feira. Mas vamos lá, tivemos 2 perguntas relacionadas aqui. Uma que perguntou sobre cirurgia plástica e outra perguntou sobre como saber se minha preocupação com a aparência se tornou pecaminosa. Gosto muito de cuidar da minha saúde, me acho mais bonita sendo mais magra. Se acontece de engordar, ainda que minimamente, me incomoda muito. Já tive problemas de peso e é algo que afeta muito. Como saber se não estou fazendo disso um ídolo? Então, gente, vamos lá. Vamos juntar essas 2 perguntas aí. Essa questão de cirurgia plástica, a gente tem que tomar muito cuidado de chegar e dizer que é errado, carimbar que é errado, que é pecado, sabe? Ou simplesmente dizer, pode, faça o que quiser de qualquer jeito, porque também não é por aí. Não é assim. Então, eu sei que é uma questão de avaliação do coração, mas não só uma questão de avaliação do coração. É uma questão de avaliação do coração e uma questão de avaliação de como é que você está interpretando as coisas. Por quê, gente? Existem coisas que são... Vamos falar bem, né, do nosso jeito aqui, que vocês já sabem que eu sou com vocês, bem sincera e bem realista das coisas. Existem coisas que são, de fato, um problema
físico, que são um defeito físico. E existem outras coisas que é estar fora do padrão, e não que é um defeito, e não que é algum problema a ser resolvido. Vamos lá, vamos ver se você capta o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa, por exemplo, como meu tio, que teve queimadura no corpo inteiro, num acidente, e fez várias plásticas depois, né, depois que se recuperou e tudo mais, e até hoje continua fazendo para recuperar a pele. Teve um problema ali, teve um defeito ali, né, teve um acidente ali, e obviamente não tem problema nisso. Deixa eu ir lá ver o bebê. Então, assim, eu quero dizer com isso que ele precisa fazer? Não quero dizer isso que ele precisa fazer, mas existe essa questão. Outras coisas, tipo, tem gente que realmente nasce com alguma coisa física que é, digamos, considerado realmente um defeito, que atrapalha em outras coisas, né? Enfim, vocês sabem. Mas existem coisas, gente, hoje em dia, com essa questão de padrão de beleza. Padrão de beleza sempre existiu algum padrão de beleza, né? Sempre existiu algum padrão de beleza, mas acho que hoje a gente tá tendo muito mais contato com essas coisas, e filtro, e câmera de celular, o tempo todo na sua cara, mais do que um espelho ficava na cara das pessoas durante o dia. Isso está fazendo com que as pessoas elas se comparem nesse sentido. Meu nariz não é do tamanho daquelas influenciadoras todas que fizeram a plástica para ficar com o mesmo nariz. Eu não tenho o rosto daquele jeito, igual de todo mundo que está fazendo aqueles preenchimentos no rosto. Então tá um padrão assim, que você vê que todas as pessoas estão muito parecidas. Estão dentro de um padrãozinho, né, com aqueles preenchimentos, o olho, a boca e tal. Isso a gente tem que tomar cuidado, isso a gente tem que cuidar, porque aí você está querendo fazer alterações em você, e aí juntando a cirurgia plástica com preocupação com beleza, você está querendo fazer alterações em você, alterações físicas que exigem cirurgia, que tem riscos envolvidos por algo que é um padrão. E Deus não fez a gente dentro de um padrão. Deus fez a gente diferente. Olha o tanto de diversidade que a gente tem ao nosso redor, gente. Não, em pessoas, em tudo que Deus criou, cheio de diversidade. Os animais, a variedade de pássaros, de cores de pássaros, de espécies de pássaros, de tamanhos de pássaros, de tamanhos de bicos. Eu só falando dos pássaros, que eu gosto muito, mas em tudo. Em tudo Deus criou diversidade. A diversidade de cores de árvores, de espécies de árvores, de tamanhos. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança numa diversidade. E as pessoas estão criando, né? Sempre foi assim, né? Não é novidade esse negócio de ter padrão de beleza, mas as pessoas estão cada vez criando mais esses padrões, a gente está tendo mais contato com esse padrão agora. E eu sei disso, eu passo por isso também, usando redes sociais e me vendo através de câmera. Não é a mesma coisa de eu me vendo pessoalmente. Quando estou usando filtro, eu falo, nossa, realmente eu fico mais bonitinha aqui com esse filtro, que deu uma afinadinha aqui no meu nariz, que deu uma tirada nessa minha papada e tal. Mas, gente, isso é a gente sendo moldado a ver as coisas dessa forma. Então, assim, tem coisas que eu acho que você precisa avaliar realmente nesse contexto todo, sabe? De se realmente, eu tô olhando pra lá por causa do Arthur, tá, gente? Mas se você realmente está... O que está motivando realmente o seu desejo de mudança? E isso você sabe e Deus sabe. Você sabe e Deus sabe. Você pode dizer para os outros que foi um tipo de motivação para ficar bonitinho para você, para os outros, mas você e Deus sabe, sabe? E eu não estou dizendo assim, tipo, não, só pode fazer essas alterações se for algo que é defeito. Não é isso. Tem coisas que, tipo, realmente você vê ali, você, nossa, se meu nariz fosse um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, eu ia ornar melhor, não sei. Mas tem que tomar cuidado isso, sabe? Se não é justamente porque você está querendo entrar dentro de um padrão, sendo que Deus nos criou numa diversidade e que há beleza nessa diversidade. E é tão, assim, perigoso isso, né, essas alterações, que você vê esses padrões de beleza, eles vão mudando, e aí às vezes a pessoa tá lá, fez um monte de cirurgia para se adaptar àquele padrão, e aí daqui a uns anos o padrão vai mudar, e aí ela vai fazer novas cirurgias para entrar num novo padrão, sendo que
poxa, nós como filhas amadas de Deus, nós como a imagem e semelhança de Deus, nós como tendo um pai amoroso, deveríamos celebrar essa diversidade a começar no espelho, sabe? No espelho. E eu acho que você pensar nisso, você pode pensar de várias formas, sabe? Então, por exemplo, você olha para você no espelho e vê isso, vê defeitos, querendo fazer cirurgia plástica, mas um dia, talvez, você tenha um filho, você tenha uma filha, e você vai sentir apertar no coração se ele fizer a mesma coisa que você está fazendo. Se meu filho, né, o Arthur tá ali brincando, eu acho ele lindo, acho ele perfeito, do jeitinho que Deus fez ele. Ele não tem defeitos. E ele começar a colocar defeitos onde não tem defeitos, apenas por diversidade, tipo, eu quero aumentar meu nariz porque tá em alta o nariz grande, sabe? Tipo, tá todo mundo com o nariz grande e tal. Poxa, poxa, poxa. Com relação a isso, gente, aí falando também de cuidados e tudo mais, né? Tem coisas que são possíveis, sabe? Que são possíveis e são questões de cuidado mesmo. Por exemplo, eu conheço pessoas que são muito, muito magras e têm dificuldade de engordar e que elas se acham mais bonitas quando estão um pouquinho mais de peso, gostam mais do rosto quando o rosto está mais redondinho e ficam nessa luta para tentar engordar. E da mesma forma tem pessoas que têm esse mesmo sentimento, essa mesma questão, o inverso, como a irmã colocou aqui na pergunta dela. Ela disse que quando ela engorda um pouco, ela já não gosta muito daquilo que ela vê, não gosta do rosto, como o rosto fica. E essa é uma questão que eu já vejo que é uma questão diferente, entendeu? Por quê? Porque é algo que você não precisa de uma cirurgia, não é uma questão de padrão, é algo passível, é algo fácil de resolver, digamos assim. Pronto, o pai da criança chegou, tá ali brincando com ele, então agora a gente vai poder terminar essas perguntas sem mais muitas interrupções. Então, gente, tá? E tudo isso que eu tô falando, gente, é o que eu acho, tá? É o que eu acho, pelo amor de Deus. Eu entendo, eu compreendo que essas questões de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde, são coisas que nós, como crentes, deveríamos ter mais atenção, ter mais cuidado. Cuidado com o que a gente come, cuidado na questão de exercícios físicos, cuidado com relação a gente como um todo, né? Não quer dizer cuidado no sentido de gastar muito dinheiro com produtos de beleza, não quer dizer cuidados nesse sentido de, nossa, precisa pagar a melhor academia, precisa estar na academia todos os dias, precisa ser aquela pessoa mega malhada, não é isso que eu tô falando. Mas o cuidado necessário do corpo, que envolve cuidado com alimentação, cuidado com exercícios físicos, de não ficar sedentário, são coisas que eu acho que nós como crentes deveríamos ter mais atenção. E se você não tem nenhum problema, né, de saúde, nenhuma doença que te impeça de emagrecer, ou no caso, se você quer dar uma engordada, se esforçar por isso, eu não acho que seja errado, que seja idolatria. Isso vai muito do seu coração também, né? De onde está seu coração com isso. Mas como crentes, sempre foi assim, sempre se colocou muito peso nessa questão de fazer exercícios físicos, de cuidar da aparência, de se vestir melhor, de tudo, assim, de academia, como se fosse algo errado. Como se fosse apenas puramente vaidade, né? Como se houvesse alguma idolatria envolvida, e não necessariamente. Pode haver, como todas as outras coisas que são coisas boas, pode haver sim, podemos acabar sim colocando no lugar errado, mas não a princípio, sabe? Então eu sinto que em nós como cristãos a gente falta muito nessa área. A Laís Santana perguntou se eu já ouvi falar do movimento 4B que existe na Coreia do Sul, um movimento feminista radical contra homens. Tenho percebido que isso tem crescido ultimamente, até mesmo utilizando o termo detox de homens. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Acha que isso pode afetar de alguma forma as mulheres crentes? Eu acho que assim como o movimento Red Pill afetou homens crentes, todos esses movimentos, e assim como o feminismo já afetou mulheres cristãs, já afetou a igreja, acho que todas essas coisas acabam, né, se a gente não cuidar
do coração das nossas jovens principalmente e tal, e ficar atentos a essas interferências culturais, acho que sim, sempre pode afetar dentro da igreja. E eu vejo sim que veio o feminismo, e aí esse feminismo afeta dentro da igreja também. Aí veio esse movimento agora, esse movimento Red Pill, que homens que odeiam mulheres, né? É basicamente isso, eles odeiam mulheres. Fale o que quiser, mas é isso, em resumo, eles odeiam mulheres. E aí vem o movimento em resposta, mulheres odiando esses homens, e todo mundo entra num balaio, né? Todo mundo entra nessa generalização. Isso tudo é pecado, gente, é pecado em cima de pecado. A Estude 35 perguntou como saber diferenciar admoestação de grosseria. Às vezes sou chamada a atenção pelo pastor na frente de várias pessoas por coisas tolas. Fico constrangida e até as pessoas ao meu redor também ficam. E quando questionei o pastor, ele disse que eu confundo a admoestação com grosseria, e muitos que viram discordam, pois estava sendo constante essas abordagens. Então, se você está sentindo como grosseria, é porque provavelmente é grosseria. E eu não acho que a admoestação tem que ser feita assim, publicamente, na frente dos outros, né? Tem lugar para essas coisas. Então, eu acho que caberia sim você conversar, não sozinha com esse líder, né? Você conversar, talvez levar uma irmã em Cristo, levar um irmão em Cristo e conversar sobre isso, sabe? Porque realmente não acho que justifique ficar fazendo essas admoestações, ainda, como você disse, mais de uma vez e na frente dos outros. A Bruna Franciele falou que tem uma questão. Mudamos recentemente para outra cidade, porque o marido passou num concurso, e estamos congregando numa igreja que tem nos aberto certa anteninha com algumas coisas. O auge para mim foi a igreja ter arraiá. O que pensa sobre arraiás em igreja? Detalhe, a igreja tem um nome de conservadora. Isso nos deu uma assustada. Bruna, eu acho que, assim, meu entender, tá? Meu entendimento, o problema da festa junina é a festa de São João. Os arraiás não, as quermesses, essas coisas feitas pelas igrejas católicas, que tem aí, né, em todas as igrejas católicas, eu vejo problema do crente estar participando disso, porque é uma festa dedicada a um santo. Os alimentos são dedicados a um santo. E eu, enfim, tem um vídeo do Heber Campos que eu concordo super com ele. O que ele fala sobre isso no Perguntar Não Ofende. Eu concordo com ele, eu concordo com a interpretação dele também ali. E é isso. Agora, se você na sua família faz uma festinha para comer as comidas típicas ali, não vejo problema nisso, porque vocês não estão fazendo nada para os santos, né? Então existe aquela diferença da festa junina e da festa de São João. Então eu não vejo problema nisso, não vejo problema se a sua igreja está fazendo um arraiá, por exemplo, não dedicado a santo nenhum, mas até mesmo para que a galera possa preparar e ter esse momento e comer essas comidinhas dessa época aí. Eu não vejo problema nisso, e então eu te aconselho a dar uma pesada assim no que realmente é importante dentro de uma igreja, considerando principalmente o púlpito dessa igreja, não ficar assim, tomar cuidado para você não ficar pesando em coisas muito pequenas, muito pequenas. Quais os limites de amizade com o sexo oposto? A Camila Pinheiro perguntou. Camila, tenho vários episódios no podcast sobre isso. Tem uma playlist aqui embaixo sobre defraudação e tal, e lá eu falo sobre esses limites, que é um episódio que eu digo, existe amizade entre homem e mulher, mas tem limites. Mas eu vou tentar resumir para você aqui. Nosso relacionamento com as pessoas, no contexto da igreja, eles são relacionamentos diferentes. As coisas que eu converso com uma criança não são as mesmas coisas que eu converso com uma mulher adulta. As coisas que eu converso com uma senhora não são as mesmas coisas que eu converso com uma jovem solteira da minha igreja. As coisas que eu converso com um homem casado não são as mesmas coisas que eu converso com o meu marido. Então, assim, a gente tem que ter
união, a gente tem que ter comunhão com todos os irmãos da igreja, sim, mas você vê que em cada relacionamento ele tem seus próprios limites ali. E aí eu acho que a gente esquece, né, as mulheres esquecem, os homens esquecem, que existe esse limite também entre homem e mulher. E aí a mulher acaba tentando ter um relacionamento de amizade com um homem do jeito que ela teria com outra mulher, abrindo o coração, contando tudo, sabe essa coisa de amigas mesmo, que a gente conversa todos os dias, e sei lá, a gente, quando mais novas, iam para casa uma da outra, e abre o coração, e conta tudo, sabe, a sua amiga sabe tudo sobre você sabe tudo sobre ela. E aí a gente acaba confundindo, a gente acaba confundindo isso, querendo trazer isso para um relacionamento de amizade entre homem e mulher, que não cabe, que existem limites ali, limites das coisas que você vai contar, limites do quanto você vai conversar, limites do que você vai deixar ele cuidar do seu coração, limites do que você vai deixar você cuidar do coração dele, coisas para justamente impedir que vocês acabem entrando nessas coisas de um ou outro se apaixonar, porque é fato que quanto mais você se relaciona com alguém, mais você abre o coração para alguém, mais essa pessoa cuida do seu coração, mais você vai nutrir sentimentos por essa pessoa. Então, tá envolvido nisso. A Angélica disse que está pensando em mudar de igreja. Sou de uma assembleia, quero ir para a presbiteriana, mas tenho muito medo dos comentários das pessoas. E se estou fazendo algo que é errado? Certamente você não está fazendo nada que é errado. E esse temor de homens que você tem não pode ser maior do que o seu temor do seu Senhor. Se você está tendo esse... Né, não compensa, assim, por causa do que os outros vão falar, não compensa você estar numa igreja que você não concorda com a doutrina, você não concorda com a pregação, você não concorda com aquilo... você tá ali, tipo, às vezes até caindo em pecado. Então não deixe, sabe? Tem um livro muito bom que é Quando Deus é Pequeno e as Pessoas São Grandes, ou Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno, que eu indico muito, muito a leitura para você e para vocês que estão ouvindo aí, para dar uma ajustada no coração aí com relação a essa questão de medo do que os outros vão pensar e tudo mais. É muito importante você pesar isso, considerar isso. A Mirelle Cris disse que disse assim, estáis sendo essenciais na minha caminhada cristã, minha irmã em Cristo. Muito, muito obrigada por essa mensagem, minha irmã. Eu fico muito feliz, assim, de poder, de alguma forma, abençoar a sua vida, abençoar a vida de vocês aqui, mas, de verdade, eu quero muito que isso aqui seja só um incentivo para vocês, de que vocês foquem na igreja local. É fácil para mim chegar aqui e ler essas perguntas reduzidas e só com um lado da história, e só com um pedacinho da história, e conversar com vocês sobre temas que são temas que mexem com o coração de toda mulher e tudo mais. Isso é muito fácil para mim. Difícil mesmo é estar na igreja local, difícil mesmo é caminhar com você no seu dia a dia. Difícil mesmo é conversar com você hoje, ouvir você hoje e estar aí do seu lado, caminhando com você, te encontrar domingo após domingo, mais do que domingos, e tá aí disposta a cuidar do seu coração, a andar de mãos dadas com você nesse caminho da santificação. Isso sim é difícil, isso sim é difícil. Dê oportunidade de outras mulheres te servirem, te amarem e você fazer o mesmo na sua igreja local. A Lia Xavier disse que primeiro quer me agradecer pela sabedoria derramada, por ser inspirada por Deus e compartilhar o que aprendeu. Você não tem noção como impacta a nossa vida. Desde que te conheci aqui na internet, tenho tentado mudar meus hábitos e ser uma cristã melhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Realmente tenho aprendido com você, realmente como uma irmã mais velha. Vou chorar. Ai, Lia, a Lia tá sempre aqui. Eu sou doida pra conhecer a Lia, dar um abraço nela. A pergunta é como você faz para meditar na palavra e guardar, mesmo o que está escrito. Sabe, te trazer à memória. Tenho dificuldade de memorizar e de ficar pensando no que li durante o dia. Gostaria de guardar mais as coisas. E, claro, refletir e aplicar durante meu dia, sem ser só uma leitura normal. Quero saber como você faz para guardar os ensinamentos dos livros cristãos que você lê.
Deus abençoe você e sua família. Eu não sou uma pessoa, gente, que tem essa facilidade aí de decorar as coisas, de ler e lembrar depois. Eu não sou um gênio. Eu não tenho essa genialidade. Então, para que essas coisas, para que desde sempre, desde escola, assim, e com a palavra de Deus não é diferente. Para que as coisas, para que eu saiba, para que eu lembre das coisas, para que eu memorize, né, que eu possa depois ter de fato entendido aquilo e trazer aquilo à memória, falando assim, mesmo na escola e com o estudo bíblico, eu sempre fui aquela aluna que precisava sentar lá na frente para não se distrair com os outros alunos. Eu sentava na frente do professor e continua sendo assim na igreja, desde que eu me converti. Eu sento lá na frente mesmo, para não me distrair, prestar atenção no que o pastor está falando, na EBD, nas aulas que eu fiz no seminário, tudo. Eu não sou aquela pessoa que basta assistir a aula e vai aprender, não. Então, assim, também com relação à pregação, na pregação, hoje em dia eu não faço mais isso, mas durante os 8 anos, né, dos meus primeiros 8 anos de conversão, eu anotava todas as pregações, e nas aulas também, eu precisava estar anotando o que o professor falava e tudo mais. Então, assim, ouvir e anotar ao mesmo tempo são coisas que funcionam muito bem para mim. Com relação à leitura também, nunca fui aquela pessoa que funcionava decorar as coisas, né? Então, minha primeira fase de estudo era decorando coisas só para passar na prova. Depois eu aprendi que o quanto era importante entender as coisas que eu estava estudando. E aí eu precisava juntar a leitura também com alguma coisa de decoração, mas principalmente uma leitura atenta, cheia dessas coisas que eu preciso fazer, de marcar e depois anotar. Eu preciso ler e depois escrever o que eu entendi. E assim, eu tô conectando isso para mostrar que como que é tudo um esforço mesmo. E com a palavra de Deus, para mim, também precisa ser assim. Então, tanto com os livros de teologia que eu leio, quanto com a palavra de Deus, eu preciso ler dessa forma. E eu não gosto de ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer, um livro corrido, um livro de ficção que eu sento. Eu faço isso às vezes, mas eu não posso fazer só isso, porque senão realmente você não absorve, você fica ali passando muito rápido. Então, ler pequenos trechos, mas fazer esse compromisso de ler com frequência, não ler só isso. Então, tinha uma época que eu gostava muito antes de começar o livro, eu entrava lá no... como é o nome? Ai, gente, esqueci o nome. Nossa, eu já esqueci o nome do canal do YouTube, que tem os vídeos da Bíblia. Enfim, gostava de ir nesses vídeos, porque é bem ilustrativo. Gosto dessas coisas mais visuais, sabe? Além de ler ali no começo da Bíblia, toda a questão de contexto, às vezes ter um apoio de um comentário bíblico para me aprofundar. Então, assim, você precisa tratar ali, né? Não sei como você funciona com estudos, mas tratar aquele momento também como um estudo, né? E a questão de meditar durante o dia, uma coisa que eu gosto muito eu li ali, né? Eu me propus a ler aquele trecho, talvez o capítulo, talvez alguns versículos. Escreva depois o que foi que você entendeu e talvez um versículo-chave para que você anote e vá levando isso durante o seu dia. Coloca talvez no fechamento do seu celular, então em vez de abrir o celular, só clica para ver a tela assim, e tá ali aquele versículo, para ficar ali batendo na sua cabeça, e aí você acaba assim, memorizando, decorando. É isso, gente. Eu vou lá que a gente está indo embora aqui agora, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e fica aí para na próxima você mandar suas perguntinhas também. Eu gosto muito como foi hoje, essas perguntas bem variadas, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.